E aí, meus consagrados, tudo bom com vocês? Hoje vamos de mal a novo sobre um protagonista que era um herói. Na verdade, um carrasco que capturava vilões. Até aí, tudo bem. Mas só capturar para ele não era o suficiente. Então ele queria algo mais. Ele queria se vingar desses vilões. Então um dia ele deixou seu posto de herói para virar um carcereiro e executá-los com suas próprias mãos. Mas antes, se você é novo e ainda não me conhece, eu quero te apresentar o canal Zona Recap. Eu me chamo Matheus e junto com a equipe maravilhosa de roteiristas e o meu editor, produzimos esse conteúdo maravilhoso para vocês. Então já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo para receber todas as notificações de vídeos novos assim que sair aqui no canal. Caso queira saber o nome do Mauá, eu deixarei no primeiro comentário fixado, que também estará meu Pix, caso você queira agradar aqui o ADM de alguma forma, beleza? Caso queira se tornar membro e garantir alguns benefícios exclusivos, como sorteios, vídeos e contato direto comigo, você pode estar se tornando um membro júnior aqui do canal. Vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas chega da minha enrolação e vamos para o que interessa. O mangá começa com um protagonista fortão, já amassando e espancando um carinha de cabelo branco, que está no chão sendo enforcado pelo protagonista, e rindo como se estivesse gostando, e ainda fala: "Eu sabia", olhando nos olhos do protagonista, e diz que ele é diferente dos outros idiotas inúteis, que são outros carinha que já foram amassados por ele e estão mortos no chão. Mas o protagonista chegou para amassar ele e manda ele calar a boca. E o carinha de cabelo branco, ainda no chão, manda o prota matar ele, já que ele é o único que pode fazer isso. E ainda fica rindo. E o prota diz que não vai ser ele, que não vai ser ele que vai matar, que prometeu à sua equipe que iria colocar ele na cadeia para que a justiça seja feita, e levanta ele pela camisa como se fosse uma folha e fala que ele vai ser punido pela lei. Será? Mas em seu pensamento ele pensa: será que eu deveria ter matado ele? Logo depois, aparece o jornal na TV e a repórter diz que acabou de receber uma notícia quente. Aparece a imagem do carinha de branco, mostrando que o pior vilão da história fez o mundo todo tremer de medo, foi capturado e teve muitos mortos no local. E ele foi julgado no tribunal para saber qual seria seu destino. O juiz bate o martelo e afirma que o Wang foi condenado. Isso mesmo, condenado. Mas não foi condenado à prisão, foi condenado a jogar no Vasco, e colocaram um dispositivo nele para suprimir seus poderes e manter ele preso no quinto subsolo da prisão, que é feito para os piores e mais terríveis vilões que já existiram. E a repórter também diz que foi informado que alguns heróis que lutaram ao lado do prota contra ele acabaram morrendo, e o funeral conjunto para os caídos heróis da igualdade será realizado esta noite. Enquanto isso tudo acontecia, o protagonista, que tem um nome Kang Yu-seo, está no hospital, deitado na cama, assistindo na TV a reportagem e morrendo de raiva pelos seus amigos que morreram na batalha. Até que chega alguém e desliga a TV e fala que ele ainda estava se recuperando e deveria estar deitado e não vendo televisão. Mas essa pessoa não era qualquer pessoa, era um inspetor da prisão Rúcula, chamado Gancho Seo. Isso mesmo, ele é o irmão do protagonista. E o protagonista diz ao seu irmão que ele mesmo deveria ter matado o Wang. E olha para suas mãos, né? Mas seu irmão diz que ele não fez isso porque tinha feito uma promessa para seus companheiros. E o Gang-un lembra e conta a seu irmão de uma conversa que teve com sua equipe antes de tudo acontecer. E uma mulher que parece ser a líder da equipe fala que os heróis salvam pessoas e que o trabalho deles não era matar, e que não deveria matar ninguém, mesmo que fosse um vilão terrível, porque criminosos também são pessoas e merecem ser julgadas pela justiça. Sei. Kang-un logo responde ela, dizendo que isso era legal, mas se eles fossem mortos, né? E a mulher manda ele prometer que não vai matar ninguém, independente do que aconteça. E seu irmão, ouvindo essa história, interrompe ele, dizendo que concorda com o que a mulher diz, e que só a lei pode condenar as pessoas, e que os agentes como ele que devem executar suas sentenças, e fala ao protagonista que o Han vai ser executado semana que vem, e que ele vai estar aqui também. E o Kang-un não entendeu o que ele disse, né? E seu irmão continuava falando e dizendo que ele fez o trabalho dele como herói, e o resto os agentes penitenciários vão fazer, e chama ele para ir se despedir de seus amigos que acabaram morrendo, né? Então eles foram para o velório dos seus amigos, que deu muita gente pedindo justiça. Uma semana depois, no dia da execução de Yang, o irmão do protagonista
acabou morrendo, isso mesmo, e o criminoso que deveria ser morto sobreviveu. Kang-woo, muito triste, sozinho, acendeu algumas velas em homenagem a seu irmão, junto com uma foto dele triste no chão de casa. E do nada chega uma mulher vestida de policial, que é a diretora da prisão onde seu irmão trabalhava, com mais 2 policiais na porta, chamando Kang-woo, chamando ele para conversar e mostrar a ele um vídeo. E o prota pergunta o que é isso que ela estava mostrando. Ela responde que foi o que aconteceu na execução do Wang, e ele começa a assistir aquele vídeo. No vídeo, mostra o Wang imobilizado, preso, sendo carregado pelo irmão do protagonista e por outros policiais para ser executado. E o Wang começa a tentar falar com o irmão do nosso protagonista, chamando ele e perguntando se ele era o irmão de Kang-woo. Mas o irmão do prota continuava em silêncio, não dando atenção para esse maluco. Mas ele continuava tentando falar com o irmão do prota. E diz que ele não tinha superpoderes e não era um herói, e por isso ele era um agente policial. E continuava falando e perguntando quem era o mais velho entre os irmãos, né? Se era o irmão do protagonista ou ele. O irmão do protagonista continuava em silêncio e o safado continuava falando e perguntando como que ele se sentia ao matar alguém. Aí o irmão do prota fala, o quê? E ele responde que ele era um agente e um executor, e apostava que ele já matou várias pessoas. Em seguida, ele pergunta qual era a sensação e diz que para ele era muito fácil. E o irmão do prota começa a dar atenção ao que ele falava, né? E pergunta, fácil? E o Hang diz que sim, que só precisava de um toque gentil e eles estouravam como uma bolha de sabão. O irmão do prota diz que com ele não era assim, que ele luta com uma horrível sensação de culpa mesmo quando ele precisa executar escórias, né? Como ele mesmo. Que tudo que ele precisava fazer era apertar um botão, e que ele era atormentado em sonhos pelos prisioneiros que ele executava. E continuava dando atenção ao Hang, né? E diz que alguém precisava fazer isso, e que ele só estava fazendo apenas seu trabalho. Em seguida, coloca um Hang no lugar da execução e pergunta se ele tem algo para falar antes de ser executado. As suas últimas palavras foi o Hang perguntando de novo quem era o irmão mais velho, né? No caso, quem era o mais velho dos irmãos. Em seguida, o irmão do prota diz que iria iniciar a execução e começa a contagem regressiva. Quando a contagem acaba, ele simplesmente aperta o botão. Só que bem no momento da execução, o vídeo perde o sinal e fica tudo preto. A energia do presídio acabou caindo e os agentes ficam sem entender de fato aconteceu, né? Então todos ali ficam preocupados. Então todos ficam procurando o prisioneiro Hang, que aparece solto, dizendo que só o Kang-woo pode matar ele. E o irmão do Kang-woo grita mandando ele ir pro chão, como se ele estivesse com medo, né? Então uma verdadeira guerra começa dentro da sala da execução. Os agentes pedem apoio no rádio e o Hang mata todos eles e deixa o irmão do prota por último. Quando ele estava ajoelhado na sua frente, ele diz que acha que ele é o irmão mais velho. Em seguida, o irmão do prota tenta puxar o cacetete, mas o Hang simplesmente tora o braço do irmão do prota. E ainda pergunta se ele tinha acertado, que ele era o irmão mais velho. O irmão do prota, muito machucado, diz que ele merece ser punido pela lei e ainda tenta levantar e ir para cima do Hang, gritando que a justiça seja feita e chama ele de monstro, enquanto o Hang simplesmente usa seus poderes levantando a mão e despedaça o irmão do protagonista em várias partes, matando ele. E ainda diz que iria perguntar ao Kang-woo se acertou quem era o irmão mais velho. A diretora da prisão diz que o pane na energia fez com que todos os prisioneiros da prisão fossem soltos das suas celas, mas ainda estavam presos dentro do presídio. Mas tinha um probleminha, né? Muitos agentes também estavam presos lá dentro. E o Kang-woo pergunta quem lançou os ataques, e a diretora diz que ainda estavam investigando, e perguntando ao Kang-woo se ele poderia suprimir a rebelião na prisão. E ele diz que sim, mas com uma condição. Em seguida, ele vai para a prisão, chega lá e manda abrir as portas onde estava rolando toda a confusão. E o Kang-woo lembra da sua equipe que diziam que os heróis não matavam pessoas, que heróis salvavam pessoas. Bom, ele acabou lembrando que seu irmão dizia que só a lei poderia condenar as pessoas, e é a pessoa que executa a sentença, né? Que são os executores. Em seguida a porta se abre e os vilões ficam sem entender o porquê que a porta tinha se abrido do nada, né? Perguntando o que aconteceu. E o Kang aparece vestido de agente. Ele diz que não queria entrar como herói, mas sim como um executor. Essa foi a condição do Kang-woo. E ele chega na prisão dizendo: prazer, eu sou o Kang-woo.
seu novo agente penitenciário. Os vilões já ficam sem entender nada, né? Perguntando o porquê que tinha um herói na prisão vestido de agente. Bom, em seguida alguns vilões subestimam o Prota e vão tudo pra cima dele. E ele simplesmente acaba com eles com apenas um soco pra frente. Mano, ele dá um soco em um, atravessa ele e sai rasgando todo mundo que tava na frente dele, velho. Só pra vocês terem uma noção, tá ligado? Bom, depois de todo mundo ali ver aquele poder esmagador, né, do Prota, eles ficam sem entender nada. E o protagonista fala para eles ouvirem que ele estava sob ordem do governo. E diz que todos os lugares da prisão iriam ser executados e ele iria assumir o dever do irmão dele. Os vilões não entendem isso que o Kang Yu acabou de dizer sobre a execução e pergunta quem diabos era aquele cara. Alguns perguntam se ele iria matar eles e ele fala que depois deles terem matado tantas pessoas, eles ainda não achavam injusto morrer. E eles ficam revoltados, né, dizendo que nem mataram tantas pessoas assim. E o carinha diz que tem mais dedos do que pessoas que ele já matou. O outro diz que matou menos de 5. Eles perguntam se o Kang Yu era quem iria matar eles. E manda ele chamar um advogado, porque eles também eram humanos, né? Um dos presos vê que ele estava conversando com os outros vilões e pensa: já que ele está distraído, eu vou aproveitar para fugir. E acha que o Kang Yu não vai ver. Mas o Kang Yu só olha para ele e amassa ele na porrada. E todos os outros presos ficam mais assustados. O Kang Yu fala que vai dar duas opções a eles, que é eles mesmos trancar o dispositivo de controle e voltar para suas celas e esperar pela execução, ou morrer pelas mãos dele agora mesmo. Os presos ficam cheios de ódio, né? E alguns até tentam falar que a última opção era a melhor, já que eles iriam morrer de qualquer forma. É melhor morrer se rebelando. Perguntam se os termos da negociação não são irracionais nessa situação. O Kang Yu diz que isso não era uma negociação e que a última coisa que ele pode oferecer a eles no momento é misericórdia. E outros presos se perguntam se vão morrer e dizem que achava que iria viver um pouco mais. Enquanto isso, eles pensavam que era um guarda penitenciário e não entendo por que um herói da igualdade estava lá. Do nada aparece um carinha dizendo que mesmo que seja um herói da igualdade ou não, não há necessidade de fazer acordo com apenas um homem forte. E diz que já matou um herói de segunda classe apenas através do trabalho em equipe. Os outros se perguntam se isso era verdade, né? E ele diz que sendo assim, não havia necessidade de todos ficarem assustados. E dá a ideia de matar o Kang Yu e recuperar a liberdade de todos ali. Bom, o Kang Yu olha pra ele e diz: você deve ser o chefe dos lixos que o oficial me disse. E ele lembra da oficial explicando pra ele que a prisão era dividida por partes. No primeiro andar estavam aqueles que mataram muita gente, há mais de 300 serial killers lá. No subsolo do primeiro andar estavam 100 daqueles que colocaram cidades em perigos. No subsolo do segundo andar estavam mais de 30 pessoas que colocaram a metrópole em perigo. Já no subsolo do terceiro andar tinham apenas 10 pessoas que colocaram a nação em perigo. Agora no subsolo do quarto andar estavam 5 pessoas que colocaram um continente em perigo. E no subsolo do quinto andar, aí meu filho, o nível sobe, né? Tinha 3 pessoas, incluído o Wang, né? Que colocaram o mundo todo em perigo. Esses caras não é brincadeira não, parceiro. Imagina esses caras formando um trio e saindo arregaçando todo mundo na porrada. Para não, né? Que o Wang também não é isso tudo não. Só o poder dele que é meio roubado. Mas beleza. Bom, a oficial diz que parecia ser muita gente, mas diz para o protagonista ficar bastante tranquilo, porque o número de pessoas a lidar será muito menor, porque os prisioneiros do subsolo do segundo andar e do subsolo do quinto andar não eram tão amigáveis uns com os outros. Porém, o primeiro andar era o único que todos os prisioneiros eram unidos em torno de uma pessoa. E ela mostra a foto do presidiário que era o Hilasson, que é esse carinha que disse que matou um herói de segunda classe, o chefe dos lixos. Bom, o Prota lembra ele que ele tinha atacado um hospital com 30 colegas e matou 7 cidadãos junto com a heroína de segunda classe, totalizando 8. E ele rebate o Prota dizendo que foram 10 pessoas porque a heroína estava grávida de gêmeos. O Prota entra em contato com a oficial por uma escuta na sua roupa, né, dizendo que acha que vai precisar usar um pouco de força e pergunta o quão forte era a prisão. E ela diz para ele não se preocupar, que faça o que precisar, que a pressão não ia cair. Então ele diz que não tinha necessidade de controlar sua força.
E o Hilason, escutando isso, diz que ele estava blefando, que ele nem fez nada quando era um herói. Que ele não fez nada quando era um herói da igualdade, e diz que aposta que ele capturou o Aang com último esforço, apenas conseguindo isso usando seus colegas de isca. Ele também diz que eles iriam enviar ele para o mesmo lugar que os colegas deles estavam, e ficam rindo, e o Hilason diz que estava transbordando de força e chama todos para atacar. Mas o Kang Yugi amassa todos eles de uma vez só, e ficam sem entender nada, né? Ele corta eles em pedaços, e o chefe dos lixos fica sem acreditar no que estava acontecendo. Enquanto isso, o Kang Yugi simplesmente mata todos os prisioneiros do primeiro andar do presídio e encontra mais dois carinha e manda eles escolherem colocar o dispositivo de segurança ou morrer ali mesmo. Um deles parte para cima do Prota e o Prota simplesmente arranca a cabeça deles sem nem tocar no cara, né? O seu outro amigo parece ficar assustado com o que viu e diz que ele vai colocar o dispositivo de segurança. O Kang Yugi manda ele pegar e ele responde sim senhor e pede por favor que lhe dê o aparelho com a cara bem assustado e com bastante medo. Bom, chegando perto do Prota, ele engana ele e pergunta se ele tinha achado mesmo que ele iria obedecer. Ainda chama ele de otário e tenta matar o cara como se ele fosse conseguir, né? Já o Kang Yugi simplesmente reage como se ele não fosse nada e simplesmente dá um soco nele, amassando ele fácil, parecendo que estava quebrando um ovo com um punho, e continua sua jornada dentro da prisão. Em seguida, ele abre uma porta que ele encontra um prisioneiro em confinamento, no primeiro andar, que se chamava Shock Fielder, que foi preso por ter cometido canibalismo e profanação de cadáveres. Bom, ele diz para o Prota que estava querendo saber o que era toda a emoção que estava acontecendo na prisão. Mas quando viu o Kang Yugi, ele descobriu que era o Kang Yugi amassando todos daquela prisão, o que ele provavelmente estava ouvindo dentro da sua cela confinado, e talvez tenha chegado a sua vez. E ele pergunta ao Prota quanto tempo se passou, se foi 3 anos. Ele estava se referindo ao tempo que o Kang Yugi e a sua equipe capturaram ele, por esse crime, né? Bom, aqui já percebemos que já faz bastante tempo. Ele pergunta se o Kang Yugi lembrava dele e ainda tira onda com o Kang Yugi porque ele estava vestido de agente. Bom, ele também pergunta se ele tinha arrumado outra profissão, né? Embora ele não pareça estar com uma cara boa, o Kang Yugi simplesmente diz para ele a mesma coisa que falou para todos os outros prisioneiros, que já foram amassados. Bom, a proposta de colocar o dispositivo ou morrer. E o Sheok fala que se soubesse que ele encontraria o Kang Yugi assim depois de anos, bom, ele começa a lembrar ao Kang Yugi o dia que foi capturado pela equipe da Igualdade, que eles prenderam ele no meio da rua onde tinha acabado de matar pessoas e colocar seus membros dentro de uma panela de comida que estava no chão, perto dele. No dia, ele ainda perguntou ao pessoal da Igualdade se aquilo não parecia estar saboroso, que eles foram mortos e cozidos agorinha, então deve estar uma delícia, né? E o Kang Yugi, escutando isso, ficou indignado no dia e falou para sua equipe que esse cabra safado não estava deixando escolhas, além de ser morto falando essas besteiras, e diz que vai matar ele. Em seguida, parte para cima do Sheok, que estava imobilizado, mas sua companheira de equipe chama seu nome alto e diz a ele que não, e que ele parece muito inconformado. O Sheok diz que os amigos do Kang Yugi decidiu subjugar ele em vez de matar. O Kang Yugi, já cheio de ouvir tantas besteiras na prisão, interrompe esse maluco canibalista e fala a ele para ele escolher entre colocar o dispositivo ou morrer. Bom, se ele não respondesse, ele iria considerar que ele escolheu a morte e começa a carregar o seu poder para matar ele. O safado pergunta ao Kang Yugi se ele sabe o porquê ele matou aquelas pessoas. O Prota diz que não estava interessado em saber e carrega mais poder ainda. Já o Sheok diz que fez isso para que eles se lembrassem dele, que quando ele matasse alguém, ele se torna a pessoa mais memorável da vida deles, que ele pode usar seu poder para gravar sua memória em seus olhos para que nunca esqueçam ele nem na morte. Bom, seu superpoder era a alucinação. Ele diz que como prova ele lembra de todos que ele matou e pergunta se ele deve mostrar cada um deles ao Prota, né? Em seguida ele começa a falar de suas vítimas. Ele começa a falar de uma garota chamada Urg. E o Kang Yugi fala que deve ser por isso que esse maluco estava preso na solitária e vai calar a boca do Tagarela. Que ele já estava falando muita merda como sempre, né? Não era novidade que ele era maluco, que só falava besteira. O Kang Yugi simplesmente arrancam a mão dele com seu poder e fala que o super poder dele não deu tempo suficiente para desviar disso.
E ele diz para esperar antes de matar ele, pois ele queria perguntar uma coisa ao nosso protagonista. Ele pergunta se o Kang-Yugi lembra das pessoas que matou até agora. E ele responde que não, e trastes como ele não devem ser lembrados. E ele começa a fazer o Kang-Yugi lembrar de algum monstro que ele já matou, e de sua equipe dizendo para ele não matar, tendo alucinações como se ele tivesse matado os seus amigos. E pior que ele realmente mata, tá ligado? Mas era apenas uma alucinação. Ele sabe que não era real. Bom, enquanto isso, o Shioki diz para ele que ele matou os seus amigos sem hesitar, e pergunta ao Shioki se já acabou os truques baratos dele. E ele diz que sabe que tudo não passava de ilusões, e simplesmente corta o Shioki no meio, amassando ele. E depois dele morto, o Kang-Yugi diz que além de tudo, ele não era mais um herói, e sim um guarda penitenciário. E o Shioki, no chão quase morrendo nos seus últimos segundos de vida, diz que ele não era apenas um guarda, mas sim um monstro não muito diferente do Hyang, e morre após isso. Enquanto isso, o Hawk estava lá embaixo, preso, ainda esperando ansiosamente pelo Kang-Yugi, gritando, perguntando quando que o Kang-Yugi iria descer, ou se ele deveria subir. E lá de cima, 3 pessoas estavam olhando a prisão e acompanhando pelo tablet as câmeras de segurança de dentro da prisão, olhando o que estava acontecendo, se o Kang-Yugi estava conseguindo controlar aqueles monstros. A Singa, que está com o tablet, né? E o carinha do lado pergunta quando que ela queria que eles começassem a intervir. E ela consegue ver o Kang-Yugi pelas câmeras e comemora que ele apareceu. E ela fica bestinha olhando para ele, dizendo que esse homem iria ser o marido dela. Como é que é, rapaz? Essa menina é louca! O carinha que perguntou a ela quando eles deveriam intervir parece ser um tipo de servo dela, e pergunta a ela como assim ele iria ser o seu marido, se ela queria que o Hwang fosse seu marido há pouco tempo. E junto com esse servo, esta outra mulher que concorda com ele e também não entende, porque eles dispararam um ataque Pen, que foi o pane na energia que aconteceu na hora da execução do Wang, para salvar ele. E depois disso tudo, bom, ela fica sem entender porque meio que foi eles que dispararam um ataque, né? Que fez o pane na energia. Isso aconteceu na hora da execução do Wang para salvar ele por conta dessa mulher aí, né? Depois disso, a senhorita Sinka diz que quer casar com o Kang. E o servo que se chama Canis diz que além disso, esse cara era um herói. E ele era um obstáculo para o progresso da humanidade. Contraditório, né? Como ele é um herói, vai entender. E a senhorita Sinka diz que ele era um herói e que ele não aparentava mais ser um herói. E o Canis diz que ela deve escolher um, e a outra serva Kato diz que é verdade, que poligamia era ilegal. A senhorita Sinka diz que era uma escolha bem difícil e estava bastante em dúvida se escolhe o mais novo ou o mais velho, mas vai ter que escolher um, já que eles não se dão bem, né? Então vai escolher talvez aquele que sobreviver nessa batalha. Será o homem que ela vai escolher. Qual deles será que vai sobreviver? Enquanto isso, o Kang-Yu CEO continuava dentro da prisão e a diretora da prisão atrás dele. Logo após ele derrotar o Shioki, diz que ele fez um bom trabalho e que ele não perde tempo, e acabou limpando o primeiro andar em um instante, com facilidade, e diz que os prisioneiros ficam exponencialmente mais poderosos. Então sugere que ele descanse um pouco, né? Bom, só que o Kang-Yugi, eu falo Kang-Yugi, mas o nome dele é Kang-Yu. Só que o Kang-Yu diz que não pode e que vai descer agora mesmo. Ele parece que realmente tinha mudado e esquecido que era um herói, né? Só queria buscar vingança contra tudo que aqueles monstros fizeram com a sua equipe, seu irmão e todo mundo. Em seguida, ele manda a diretora abrir a porta e ela diz que entende ele e que antes dele descer, ela gostaria de pedir um favorzinho. Ela então fala que ainda estava recebendo sinais de agentes do segundo subsolo, que ainda existiam guardas vivos enviando sinais em andares inferiores. Então ela pede para que o protagonista ajudassem eles, para que eles possam voltar para suas famílias. O Kang-Yu pergunta se ela sabe quantos agentes ainda estavam vivos em cada andar. Ela diz que não sabia porque todos os dispositivos de comunicação estavam quebrados abaixo do primeiro andar. Então ela não sabia o número exato, exceto um, o quinto subsolo. Ela diz que todos os dispositivos de comunicação do quinto subsolo ainda estavam funcionando,
onde tem um agente cortado no meio, quase morrendo, pedindo socorro. Enquanto ele pedia socorro, o Hawk estava atrás dele e acaba finalizando ele. Ela diz que os dispositivos e câmeras de segurança estavam pegando no quinto subsolo, porque alguém lá quer que eles vejam o que estava acontecendo lá embaixo. O Kang-woo diz que estava indo e a diretora recebe a informação que estão prontos para abrir a porta que dá acesso ao primeiro subsolo. Então ela permite a abertura e lá vai o nosso protagonista, em sua jornada de amassar mais monstros. Enquanto isso, a diretora avisava ele novamente para ele ter cuidado, que lá embaixo, porque existia uma diferença de força entre os prisioneiros do primeiro e do segundo andar, que eles eram como o céu e a terra. E logo quando as portas se abrem, vários vilões veem o Kang-woo e já querem partir para cima dele. Bom, eles tinham até armas na mão, que provavelmente eram dos agentes que acabaram morrendo. Eles gritam para atirar nele e diz que sabia que ele iria lá, e que claro que eles tinham preparado algo, e a diretora fica preocupada com o Kang-woo. Ela já grita seu nome e um dos vilões diz que ela deve se preocupar primeiro com ela mesma, porque ela já tem seus próprios problemas. Caralho! Esse monstro chega perto dela rapidamente, pega no pescoço dela e levanta ela e diz: olha, olha, se não é a chefe dos guardas, que rara oportunidade. Ele diz que sempre quis tirar um olhar presunçoso do rosto dela e chama os seus amigos para mostrar que ela era a diretora da prisão com um sorriso no rosto. E que quem pegar primeiro vai ter a oportunidade de ir, mas não dá nem tempo dele terminar a frase, porque ele olha para trás e todos os vilões já estavam mortos. Ele fica sem entender. Quando ele olha para o lado, o Kang-woo já vem com tudo para cima dele, dando só uma na boca, acabando com ele e salvando a diretora das mãos dele. E ela repete dizendo para ele não descer. E o Kang-woo diz que quando abrirem o próximo andar, ele vai descer e fala para ela que ali não era seguro. Ela chama o Kang-woo e diz que a Tomoki, a vilã que o Tomo capturou, estava em isolamento no primeiro subsolo. Bom, ele responde que sabia disso. Enquanto isso, no primeiro andar, alguns prisioneiros se perguntavam se ouviram um barulho estrondoso e ficam assustados, né? O outro fala que talvez eles tenham conseguido escapar. E a Tomoki aparece já xingando eles e dizendo que é claro que não. E pergunta se eles achavam que tinha alguém entre eles que poderia fazer um barulho grande como esse. A Tomoki é uma ex-heroína que matou 28 heróis. Outro vilão do mesmo andar chega xingando ela e pergunta se ela estava querendo morrer. Ela, né, tirando onda com ele, pergunta se ele achava que poderia matar ela. E diz que eles estavam ali porque mataram cidadãos. E pergunta se eles já mataram alguém com superpoderes, ou pelo menos já lutou contra um. Bom, ela achava que não, né, porque se ele de fato tivesse lutado, ele nem vivo estaria ali, né. E ela diz que vai matar um ali agora com habilidades especiais e corta esse prisioneiro no meio com o seu poder e mostra quem é que vai morrer. Os outros presos ficam assustados e ela diz que já capturou incontáveis vilões como heroína e aprendeu a lutar contra pessoas com superpoderes com esse conhecimento. Matou muitos heróis também e que vai ensinar eles agora. Em seguida, ela diz que se eles unirem força com ela iria ensinar eles a caçar uma pessoa com habilidades especiais. E mais ainda, ela diz que sabe exatamente sobre as habilidades do Kang-woo. E aqui fechamos o nosso amado recap. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like, pelo amor de Deus. Aqui embaixo, além do nome do mal nos comentários, também vai estar meu Pix que você pode estar fazendo de qualquer valor. Já vai estar ajudando pra caramba, beleza? Caso você queira se tornar um membro e ter benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos para os membros, como esse aqui que eu postei recentemente, é só estar clicando em Seja Membro, ou no primeiro link que está na descrição. O valor não chega nem a ser R$5, é baratinho, e vai estar ajudando demais o canal, beleza? Acho que já falei demais. Bom, eu vou ficando por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo.